Senhoras e senhores, bem-vindos ao nosso primeiro podcast. É ótimo que eu falo primeiro, a gente já gravou o primeiro, mas de verdade esse é o nosso primeiro podcast, onde a gente vai falar sobre o que a gente comentou no nosso podcast número 0, que é o mercado mobile com o olhar de game designer. Então, hoje eu acho que a gente vai conversar principalmente sobre o assunto mais básico daqui, que é o game designer do mundo mobile. E para isso, eu tenho o meu braço direito, meu querido amigo Pietro. E aí, Pietrão, tá tudo bem? E aí, galera, boa noite. Estamos aqui na mais uma dessa e vamos ver para o assunto de hoje. Manda lá. E nós também temos um ilustre convidado, nosso amigo Gabriel Onibene. E aí, Gabes, como é que você tá? Saudações, madames e madames. Aqui é o Gabiru. Muito bem, muito agradecido por ter sido convidado por essa ilustre palco onde vamos conversar aqui hoje. E vamos aí, eu estou animado para ver o que vamos falar, as groselhas que vamos dizer aqui. Bom, o Pietro, vocês sabem, né? Ele hoje trabalha na Taps Games como game designer. Mas, Gabiru, eu queria que você falasse um pouco de você. Quem é você e por que você está nesse podcast maluco aqui? Muito que bem, eu também já fui um dia um game designer na Taps Games, assim como os meus ilustríssimos hosts daqui, não é mesmo? Nos conhecemos nesse momento mágico que foi trabalhar no jogo juntos, em mais de um jogo junto, na verdade. E hoje em dia eu trabalho na Wildlife Studios, não é verdade? Eu estou lá já faz aqui uns 6 meses, coisa do gênero, mas passei por algumas experiências interessantes com jogos mobile, sou game designer de jogos mobile desde o começo de minha carreira, então tenho umas historietas para contar aqui, tem bastante coisa para a gente conseguir compartilhar com os nossos ouvintes, não é mesmo? Maravilha, maravilha. E bom, a gente vai conversar hoje sobre basicamente digamos assim, o primeiro tijolo do que vai ser esse podcast, que é o que é ser um game designer no universo mobile. Quais são as diferenças, por onde você começar, o que o cara faz na realidade e todos esses pormenores que se passa nessa maravilhoso mundo de desenvolvimento de jogos. Então vamos nessa. Petrão, você quer abrir para a gente aí? Qual que é a primeira pergunta, a primeira dúvida? O que você acha que é a primeira coisa que uma pessoa precisa saber quando ela quer procurar e quer entender mais sobre o game designer mobile? Eu acho que a primeira pergunta que todo mundo deve estar se fazendo é por que a gente está falando de um game designer mobile e separando ele de um game designer de PC, de console, de board game. Então, eu acho que a gente pode começar por esse ponto de qual é a diferença de se trabalhar para o mobile. O que é que você precisa olhar que você não está olhando para o board game? O que você não está olhando para o console? John, o que é que você acha? Cara, existem alguns fatores, eu acredito, que fazem o game designer mobile, eu sinto que tem digamos assim, uma carga a mais de coisas que ele tem que pensar, além das coisas tradicionais, sabe? Eu imagino que cada game designers têm suas particularidades, mas o game designer mobile tem muitas particularidades, né? Muitas coisas que eu acho que, no final das contas, já foram resolvidas em outros mundos, né? Tipo, controles, modelo de monetização e monetário, e que são coisas que o game designer mobile, ele ainda está descobrindo e ainda está aprendendo. E essa é a grande diferença do game designer mobile, porque ele tem que ser um game designer tradicional, só que ele ainda também tem que resolver esses problemas que são N hoje em dia, né? São infinitos problemas que vieram devido ao fato da gente estar colocando jogos numa plataforma touch e na mão do jogador, em telas pequenas e tudo mais, né? O que você acha, Gabriel? Tem bastante disso, com toda certeza. Jogos mobile também tem diferentes modos, né, de jogos, digamos assim. Você tem o jogo free to play, que você baixa, joga, e aí dentro dele você pode realizar microtransações, compras diretas, assistir ads, enfim, né? Diversos modos aí de você conseguir suportar o seu... Suportar é uma palavra que vem muito em inglês, né? Tá meio estranha essa palavra. Você ajudar o seu desenvolvedor a continuar fazendo o trabalho que ele gosta. Suportar é tipo, nossa, não te suporto. Mas
Tem também o fato de que você falou, né? É uma plataforma móvel, é uma coisa touch, que você nem sempre vai estar sentado numa cadeira especial para jogar aquele jogo, sem nenhum tipo de distração à sua volta. Às vezes você está sentado no metrô, cheio, com um monte de gente falando na sua volta, com barulho, pensando no ponto que você tem que descer, com um monte de coisa na sua cabeça. E a gente tem que deixar interessante para todo mundo, tanto o cara que está sentado na sua cadeirinha suave em casa, tomando um chá, assim como o cara também que está voltando no busão. Afinal de contas, todo mundo merece se divertir, não é mesmo? Um ponto que você traz que eu acho muito interessante, Lopes, é sobre o momento de jogar. Porque para o game designer mobile, como você comentou, né, no console, você tem que sentar, você tem que se preparar, entrar naquele famoso círculo mágico, né? O mobile é qualquer lugar, é o círculo mágico e qualquer momento. E eu acho que uma das nossas maiores dificuldades, assim, entre aspas, é criar uma sessão que se comporte do tempo do metrô da pessoa, assim, o tempo que ela entra ali, às vezes pode ser 2 horas, né, dependendo de onde a pessoa mora, mas, por exemplo, podia ser 20 minutos, que era o que eu levava para o trabalho. Então, você tem que fazer uma sessão ser mínimo para o jogador para ele voltar naquele momento ali. Eu acho isso bastante desafiador para os game design mobile, porque você está competindo não só com outros jogos, mas com o universo ao seu redor. Uhum. Sem falar a quantidade gigantesca de outros aplicativos que o cara tem ali também na mão dele, sabe? Ele poderia estar vendo um filme, sei lá, vendo um episódio de uma série, sabe? Ele poderia estar scrollando o Instagram. Então, a gente, como game designer, a gente tem que competir não só com outros jogos, mas também com uma N camada de outras coisas que podem chamar mais a atenção do jogador que o nosso jogo. Então, ele realmente tem que ser, digamos assim, ele tem que ser impactante, marcante desde o começo, sabe? A gente perde muito, né, o jogador nessas primeiras sessões. Então, eu sinto que o game design de um jogo mobile, ele tem que fisgar o jogador muito mais do que um jogo tradicional, sabe? O jogador de um jogo tradicional, se ele não gosta do primeira hora de jogo, talvez ele vai até tentar de novo, porque ele já pagou, né? Eu acho que se a gente, como game designers mobiles, não fizermos uma experiência boa o suficiente na, por exemplo, primeira ou segunda sessão do jogador, a gente perde ele, sabe? Então, tem essa camada de, tipo assim, dificuldade de experiência que a gente tem que colocar, sabe? Tem uma máxima pro mundo mobile em si, né? Não só para jogos, que você tem que atrair aquela pessoa, você tem que reter ela nos primeiros 5 minutos. Os primeiros 5 minutos daquele aplicativo, seja um Uber, seja o iFood, ou sejam jogos mobile, ele precisa ser meaningful para a pessoa querer voltar para aquele jogo, querer voltar para aquele app. E eu acho que isso também é um ponto desafiador, porque você tem que fazer com que os primeiros 5 minutos, como o John falou, né, você jogou ali um console, você vai esperar, você vai jogar uma meia horinha, você vai jogar um tempo até você dizer, pô, beleza, tem alguns jogos que são horríveis de jogar e realmente não dá para você passar mais de 10 minutos jogando. Você só larga a mão de primeira vez. Então. Mas você tem que fazer aquela pessoa se apaixonar pelos seus jogos nos primeiros 5 minutos, porque senão ele vai para o Instagram, que ele já criou o hábito de ver aquilo e o seu jogo não é tão interessante nos primeiros 5 minutos ali, né? Malditos Reels. Sim. O Lobs trouxe que ele começou como game designer mobile. Eu acho que esse é um ponto bem interessante. A gente tem uma indústria aqui no Brasil que está cada vez mais crescendo, mas como é que você começa no mundo mobile? O que é que você precisa saber? Como é que você chega nessa área? Lobs, como é que foi para começar, para ser mobile, assim? Eu vim com um background um pouquinho diferente de só design. Eu vim da faculdade de sistemas de informação, né, no final das contas. Então, eu comecei sendo programador, que eu acho que o nosso querido John Zera também pode falar um pouquinho sobre isso. Mesma história. Exatamente. Mas eu comecei sendo um programador diferente do John. Eu era um programador bastante medíocre e ruim no que eu fazia. Então... você acha que eu sou game designer hoje por quê, parceiro? Fugi. Exatamente. Eu fui tentar, não deu certo. Eu falei, vamos tentar outra coisa aqui. Então, na própria faculdade, eu comecei já a imaginar, ver como é que era esse mundo de criar um jogo, né? E como tudo que você começa sozinho, ou você começa sem uma instrução direta, né? Uma instrução mais formal,
a minha faculdade não era voltada a jogos, não tinha nenhum curso de jogos nela, nem nada do gênero. Eu comecei vendo o YouTube e eu fui tentar fazer o meu próprio jogo. Aí a beleza da plataforma mobile, principalmente para quem está começando, é que é muito tranquilo de você ser autossuficiente. Uhum. Você que quer começar alguma coisa mobile, você consegue fazer o seu próprio jogo e testar no seu próprio celular. Todo mundo hoje em dia tem um celular. Né? Você não precisa colocar uma barreira um pouco maior daí para frente para começar no celular. Mas, até falando um pouquinho de como foi começar o design, aí sim, já profissionalmente, dentro da plataforma mobile, é fazer uma coisa que muitas vezes é desconfortável para você, mas que vai abrir muito horizonte para você, assim como abriu para mim, que é se colocar no lugar do outro. Tente se colocar no lugar de uma pessoa que joga principalmente mobile, que não era o meu caso no começo. E eu comecei a ver esse tipo de coisa. Então, entender um pouquinho de como são jogos, baixar jogos que você nunca imaginou que jogaria, sei lá, coisas que estão totalmente fora do seu campo de conforto, né? E começar a realmente entender o que faz de um jogo mobile, o que faz de um jogo de console, um jogo de PC, um jogo de PC. Acho que ver essas diferenças aí, como a gente já começou a falar, é um bom primeiro passo. Porque daí vai pegar a sua curiosidade, você vai começar a entender como essas coisas são feitas, e você vai começar a fazer, que é o melhor jeito de descobrir como que se faz um jogo, é fazer, realmente. Mas o que você acha, Pedro? Cara, eu concordo 100% com o que você falou, assim, não é fácil até você entrar no mercado mobile, é muito engraçado porque eu vejo game designers júniors entrando no mercado e simplesmente querendo fazer um jogo como ele faria para Steam, como ele faria um jogo para um PlayStation. Ele queria fazer a experiência que ele aprendeu, o que levou as pessoas a amarem jogos. Né? É muito engraçado que eu acho que a máxima da pessoa começar como game designer é querer fazer um RPG ou um MOBA novo. Todo mundo já teve o GTA, né? O GTA brasileiro. Quero fazer o próximo Final Fantasy. Né? Sim, todo mundo já tentou, né? Exatamente. O GTA brasileiro é sensacional. O que eu penso disso é que quando a pessoa entra, ele às vezes se decepciona, porque ele tem que fazer um jogo sei lá, de colorir, ele vai fazer um jogo de match 3, por exemplo, o Candy Crush, que está tão famoso aí, né? E não é as experiências que você está tão esperando, o game designer júnior, principalmente, ele tá para aquele mundo eu vou fazer um negócio, ou júnior, ou uma pessoa que não tem experiência, né? Eu vou fazer um jogo aqui com a sessão que eu queria jogar. E aí cria sessões enormes. Eu acho que o principal ponto de você começar no mobile foi uma dica que você deu que foi muito boa, Gabriel, que é jogar. Eu, particularmente, sou muito jogador mobile. Recentemente, comprei um PlayStation 5, então estou vivendo mais de console. Olha lá. Olha aí. O sonho. Vivendo o sonho. Dream of the Dream, rapaz. Bom demais. Mas eu sou uma pessoa que joga muito mobile e por estar no mercado mobile também, eu me forço a jogar jogos ruins. Eu acho que essa é uma das principais dicas que eu peguei. Eu não sei de onde foi que eu peguei isso, mas ou quem me deu, se a pessoa que me deu essa dica, por favor, só levanta a mão e diz aí. Mas essa dica foi muito boa para mim, porque você precisa entender por que você não gosta daqueles jogos ruins, sabe? Até mesmo jogos que não são a minha cara. Eu, apesar de ser muito fã de 4x para computador, no mobile eu não tenho paciência. Nossa, tenho um total de zero paciência. E eu já me forcei a jogar uma semana, monetizar também, entender como as monetizações desse rolê funciona. Então, eu acho que o jogar é um principal ponto para você começar. Agora, para conseguir emprego nessa área, é fazer jogo. Eu acho que para ser game designer em qualquer mundo é fazer jogo, né? Para começar a ser game designer, não necessariamente você precisa ter feito um jogo mobile, mas se você tiver feito, como o Gabriel falou, é muito fácil de testar, é muito fácil colocar na loja, ver uns numerozinhos, dá uma lida do que a galera tá olhando, que eu acho que tem umas informações interessantes pelo mundo, e procura. Eu acho que uma coisa que eu tenho ficado muito feliz de ver ultimamente é que os game designers júniors que estão surgindo, eles estão tendo a cara de pau e estão tendo também uma galera para quem perguntar, para poder chegar num John da vida, num Lopes da vida e fazer, tu que tá aí na Wildlife, me conta como é que chegou aí, o que é que eu preciso aprender, o que é que eu preciso ler, o que é que tu me indica? Então, procura pessoas que estão no mercado também. Eu acho que é uma boa dica para como começar a ser um game designer mobile. E aí, John, você tem alguma dica para quem quer ser game designer mobile?
Não, mentira. O que eu ia falar, que eu acho que, na verdade, você falou muito das coisas que são os pilares, no final das contas, né? Eu sinto que não é necessário para o cara que quer começar a ser game designer mobile fazer inicialmente um game mobile, mas existe a facilidade que o Lopes falou, né? E também essa parada de jogar, eu gosto muito porque é duas coisas. Um é você tá fazendo benchmark, que é basicamente uma das tarefas tradicionais de game designer, né? E quando você falou bastante sobre jogar jogos ruins, eu gosto muito também desse tipo de coisa, porque quando você joga um jogo ruim e percebe que ele é ruim, você dá mais valor ao jogo bom, sabe? Você fala, puta, olha esse sistema de monetização porco, aí você vai ver o sistema de monetização do Clash Royale, tá ligado? Você fala, porra, olha que da hora que o cara fez aqui, sabe? Pensei que você ia dizer que o sistema de monetização do Clash Royale era pouco. Aí eu já ia cancelar esse podcast. Não. Vai começar a tretar aqui. Vai tomar no seu cu, você tá falando merda. Vai dizer que pode falar palavrão nesse podcast, né? Agora vai ter que ser. Meu Deus. E aí, eu acho que é bem isso. Se você quer começar realmente no mercado mobile, eu não sinto que existe a necessidade de você começar fazendo um jogo mobile. É só fazer, tá ligado? Faça qualquer jogo, porque às vezes o cara que vai programar o primeiro jogo dele e ele ter que fazer obrigatoriamente mobile, às vezes talvez desmotiva a pessoa, né? Então eu falaria para você fazer jogos, porque eu acredito que todo mundo começou a fazer jogos não sendo diretamente mobile, sabe? Mas enriquece o seu currículo, que aí é legal, né? As maiores vagas de emprego de game designer hoje no Brasil, se você for olhar, a grande maioria é jogos mobile. Então, provavelmente, é assim que você entra no mercado, né? Você, mesmo mostrando que você sabe fazer jogo, e depois lá dentro você vai aprender como fazer o jogo mobile, que eu imagino que é o que a gente fez, sabe? A gente aprendeu a fazer jogo mobile na unha, batendo cabeça, sabe? E aí, claro, vai ter pessoas mais experientes, como o próprio Pietro, vocês dois, né? Que vai ajudar essa pessoa nova, né? Eu acho que é a melhor dica, mas não vai virar um game designer só porque você joga jogos, né? Então, tome esse cuidado aí. Com certeza. E acho que uma dica boa que vocês falaram também de jogar os jogos é que existe uma diferença aí que vocês vão sentir isso bem logo, se você não começou ainda ou está começando, que é a diferença entre jogar um jogo para se divertir e jogar um jogo como game designer. Jogar um jogo como game designer envolve você tentar entender o que faz daquele jogo um jogo bom, um jogo ruim, apelar para um certo tipo de público ou para outro certo tipo de público. Às vezes você não é o tipo de público e você vai ficar só mais o que raios esse jogo tem, que ele faz 5 milhões por mês, que eu não entendo, para mim não tem graça nenhuma. Board Kings. Parar para pensar nesse tipo de coisa vai te, vai te ajudar muito. Vai te ajudar muito não só no seu começo, porque o começo é um momento onde você mais vai ter aqueles momentos de eureka, né? Tipo, isso aqui faz sentido. Quanto para os momentos mais profundos e mais longínquos. A gente nunca para de aprender, porque tem sempre coisa nova saindo. Então, jogar jogo com esse viés de, peraí, tá, não achei o jogo bom, achei o jogo zoado, não, como jogador, não jogaria isso aqui. Mas por que isso aqui tem gente gostando desse negócio? Então, assim, jogue jogos. Jogar jogos é um bom passo para se tornar um bom game designer. Mas você trouxe um ponto que eu acho que é muito legal, e aí eu trago essa pergunta para vocês dois. Vocês conseguem jogar algum jogo hoje sem esse olhar? Cara, no final das contas, eu acho que eu sempre fui um pouquinho game designer nesse quesito, sabe? Eu sempre joguei olhando essas paradas. Olhando, porra, isso aqui não sei se é muito legal, eu não tô conseguindo entender como é que faz tal coisa. O problema não sou eu, o problema é o jogo, sabe? Eu coloco muito na minha cabeça isso, cara. Se eu não sei como eu consigo uma informação que o jogo tá pedindo, quem errou foi o jogo, não fui eu, sabe? Porque se o jogo fosse bom o suficiente, ele tinha me contado, sabe? Esses tipos de coisa que eu pensava, sabe? Então eu sinto que hoje eu trabalho e eu faço essas análises onde, puta, como é que eu faço para conseguir tal coisa? Como é que ele segura como é que ele segura a retenção do jogador, né? Então sempre eu fiz. Mas parar e, tipo assim, às vezes anotar e tipo, puta, olha isso aqui, às vezes o jogo é muito grande, é difícil de você saber exatamente tudo, sabe? Uhum. Aí eu anoto, eu tento pensar
o quão fácil ou difícil é fazer tal coisa. Então, esse olhar meio de game designer já meio que virou um padrão para mim, sabe? Que maneiríssimo. Cara, vou dizer pra você que eu tento, às vezes, desligar o game designer que existe em mim, mas é difícil. É difícil, não é um negócio tranquilo. Principalmente depois que você começa, é difícil você voltar. O passo para trás é complexo. Então, tem essa questão também. Mas é um passo que eu acho gostoso, assim, eu curto fazer esse passo, né? Porque no final das contas eu tô me divertindo e eu tô aprendendo no mesmo tempo, assim. Então, não é um grande problema. Atualmente eu tô viciado aí em Final Fantasy XIV, eu tô jogando League of Legends, e sempre que sai alguma coisinha nova, eu fico pensando se eu faria diferente. Ou se eu faria daquele jeito, falar, nossa, isso aqui foi uma boa pegada, ou foi outro tipo de sensação, porque, né? Ter esse tipo de visão é legal. Mas é aquele negócio que muita gente fala, né? Se você trabalha com o que você ama, você trabalha 100% do tempo. Às vezes acontece, é verdade. Fazer o quê? A vida tem dessa, né? Mas ainda assim é uma coisa que eu curto. Eu não trocaria isso por nada, não. Exatamente. Sabe um bagulho que eu adoro? Changelog. Eu sou maluco por changelog. Eu adoro ver as modificações dos joguinhos. Ah, e o cara bufou tal coisa. Ah, não, ele nerfou tal objeto. Puta, eu adoro. Aí eu fico pensando, tem uns bem legais que a Riot faz isso, né? A Riot, ela coloca uns changelog gigante. Eu tava vendo os changelog do Wild Rift, cara, e é animal. Você vai ver lá o que o cara tá fazendo, e até como que eles tentaram portar o próprio jogo pro mobile, né? Que ficou muito legal. E aí você percebe ali qual foram as necessidades que os caras tiveram que tomar, as decisões que eles tiveram que tomar para conseguir fazer isso, sabe? E os changelogs mostram certinho coisas que não estavam dando certo, sabe? E eles tiveram que resolver. Acho muito legal. Eu acho release note um negócio muito massa e eu gosto de ficar lendo os release notes assim dos jogos mobile porque é muito engraçado como as pessoas colocam algumas vezes ou os emoji. Eu acho muito divertido o release note, realmente é muito legal. Exatamente. Nossa, eu também adoro ver Pet Note, cara. Adoro ver Pet Note. De live games, assim, tipo, o League of Legends é muito legal, mas eu gosto até de ver de jogos que são single player. Eu às vezes me perco vendo Pet Note de Doom, assim, tipo, olha só, melhoraram o bagulho aqui. Deixa eu tentar quebrar como era antes, sabe? Eu sou desse, mas isso aí, não façam isso em casa, crianças, não tentem quebrar os joguinhos, mas às vezes é divertido querer quebrar os joguinhos. Então, às vezes façam, sei lá. Eu vou deixar aqui o não façam isso em casa, mas se quiser também pode. Agora eu queria entrar num ponto polêmico. Mercado mobile, free to play, porque normalmente quando a gente fala do mobile, a gente está falando do free to play, e aí a gente entra no ponto de monetização. Porque, esse jogo é cheio de ad, porque não precisava de ad, isso é muito caro. Pay to win. Então pay to win, e as pessoas não pensam que as empresas precisam pagar conta, que tudo devia ser de graça. E aí, a minha primeira pergunta é realmente polêmica para vocês. Vocês sofrem tendo que fazer uma monetização, assim, tipo, putz, eu vou botar isso daqui para pagar? Vocês ainda estão nesse lugar ou vocês mudaram o pensamento? Não sei. De verdade, eu nunca sofri muito, para falar a verdade, porque eu sempre coloquei para mim que é um teste. E a gente está fazendo tudo isso aí para melhorar a experiência do jogador, sabe? Eu sinto que, tipo, se o jogador fala para mim que o meu jogo é pay to win, ou que o meu jogo tem coisas demais que tá forçando ele, talvez é porque eu não fiz uma experiência tão boa para ele, sabe? Aí eu jogo a culpa no game designer, sabe? Se o game designer fez uma parada e os jogadores estão reclamando, às vezes a culpa é que a experiência não tá tão boa, sabe? A experiência do como o cara tentou linkar todas as features para fazer com que a monetização seja concisa, não foi bem feito, sabe? Então eu nunca tive dor de puta, vamos apertar aqui para ver o que acontece, sabe? Porque eu sempre acho que são testes para tentar fazer uma experiência melhor para o jogador. Claro, eu poderia sim dar hard currency para todo mundo e eles terem uma experiência todo mundo incrível. Mas eu vou muito daquele negócio onde a gente entrega um jogo 100% para o jogador e se ele quiser ter um jogo 150%, ele compra, sabe? Antes do Lobby responder, eu vou lançar uma bomba para ele, assim. Eita, nós. Mas logo na minha vez? Porque o Joe...
o John, ele comentou sobre alguns jogos são pay to win e tal. E você trabalhou num jogo de um coelho famoso. De um coelho famoso. De um coelho Aham. famoso. É um coelho que joga basquete. O coelho que joga basquete, exato. Vamos deixar assim. E esse jogo, ele tem muito de você pagar e tal. E eu acredito que você devia receber alguns comentários que esse jogo é pay to win. Nossa, tá muito caro, muito difícil conseguir esse personagem aqui. Mas as pessoas continuam jogando esses jogos. Então, eu queria lançar essa bomba para você. Será que ser pay to win é tão ruim assim? Então, ainda bem que eu já estava aqui com o meu kit de defuse, porque eu ia falar exatamente sobre isso. Porque qual que é a ideia, né? O pay to win é uma visão, eu não sei vocês, mas o primeiro contato que eu tive com pay to win, a ideia do pay to win, foi lá atrás, na época de MMO, da RPG, quando Uhum. você estava jogando seu Ragnarok, seu Grand Chase, seu Gunbound, seu Tibia, né? Essas coisas mais clássicas, assim, e só você brasileiro que já foi na Lan House, lembra? Porra, saudades. Que nessa exatamente, que nessa época você tinha o seu boneco e você poderia melhorar o seu boneco se você desse uma grana ali para os desenvolvedores, e isso às vezes podia fazer com que os seus parceiros, ou até você mesmo, caso os seus parceiros fizessem isso, sentissem um pouco diminuídos porque você passou na frente deles com o dinheiro. E isso meio que se manteve até hoje, principalmente em jogos free to play. Isso acontece em jogos outros, tipo Call of Duty, que não são free to play, mas acontece de você vender armas, etc. Microtransações. Microtransações existem em vários tipos de jogos. Mas. E sim, eu recebi bastante desses feedbacks, dos comentários aí, falando que esse jogo desse famoso coelho era uma questão de pay to win, porque é um jogo de coleção, e se você quiser colecionar certas coisas especiais, você tem que ajudar a gente pagando um pouquinho também nesse caso, né? Então, muita gente queria o coelho especial, e para conseguir o coelho especial, a única forma de você conseguir era pagando. E por que que as pessoas continuam jogando esse jogo, né? Na minha cabeça, vai um pouco do que o John falou. O jogo já é 100% sem você ter que pagar nem nada do gênero. Ele é uma experiência fechada, concisa, gostosinha de jogar. E se você quiser o 150%, porque aquele jogo te diverte, aquele jogo bate com você, você gosta do que aquele jogo é para você, você acaba pagando e você acaba tendo uma dose extra de diversão. Você vai uma milha à frente. Mas acho que mais do que isso, na verdade, né? Os jogos são feitos desde o seu princípio, os bons jogos, né? Mobile são feitos desde o seu princípio, levando em consideração que o jogador que entra pode ou não pagar para você assim que ele entrar. Então você tem não só um tipo de experiência, você tem aí alguns tipos de experiência. Porque não é porque você paga $1 que você vai ter a mesma experiência de um cara que paga $50, $100, ou o cara que não paga dólar nenhum, não é mesmo? E todas essas pessoas são importantes para o seu tipo de jogo. Então, tem aí uma complexidade a mais, que é uma complexidade que, na minha opinião, é gostosa de você conseguir levar em consideração. É um desafio interessante para você conseguir levar, que é como que você cria experiências interessantes para todo mundo, ao mesmo tempo que você sempre tenta fazer com que o jogador veja valor no que você oferece para ele. Não é nem uma questão de ser, eu sou muito ganancioso e eu quero todo o dinheiro dos meus jogadores. Mas sim, eu estou te oferecendo uma coisa que é bom, é uma coisa que é interessante, é uma coisa que é legal para você se você comprar. Então, se você quiser comprar, aqui está. Se você não quiser comprar, seu jogo continua e se mantém, né? Na minha cabeça vem bastante disso. Mas e você, Pedro? O que você acha desse tipo de monetização do free to play? Desculpa, ainda tô chorando da sua frase. Foi tão bonita aqui. Muito obrigado, eu agradeço. Eu concordo plenamente. Então, eu concordo plenamente com o que você falou, assim. Eu acho que, é como você comentou, quando o jogo entra, eu acho que esse é um dos desafios mais belos e mais difíceis também. Nossa, é desafiador pra caramba você fazer um jogo que funcione para aquela pessoa que só quer assistir um ad. E, gente, ad não paga muito bem para os desenvolvedores. Não acha que é porque você assiste um ad que a pessoa tá ganhando, sei lá, $1. Não tá. Nem um pouco. É pedaços de centavo. Eu acho que da última vez que eu tinha olhado, para ter uma noção, mas tudo depende, claro, do jogo, tudo depende da quantidade de ads vista, né? Mas a cada 1.000 ads vistos, você ganha, acho que $11. Essa é a conta. Varia um pouco da quantidade, né? Mas pensa que a gente está falando com
centavos de gasolina. Sabe quando você vai no posto de gasolina e tá lá 0,365? Isso. Exato. Aquele 5 ali no final. É aquilo ali. É ali. Um Ed paga aquilo lá. Exatamente. Exatamente. Não dá para quebrar a moeda em dois. Eu acho que é isso, é você criar esse desafio pro jogador. E, cara, às vezes, eu lembro quando saiu há muito tempo atrás, eu não lembro nem o nome do jogo, do primeiro item mais caro vendido no jogo, que foi 1 milhão. O cara gastou 1 milhão, Nossa, eu acho que foi no Second Life, se eu não estou errado. O cara gastou 1 milhão no jogo porque ele queria comprar um terreno, ele montou uma coisa lá. Esse valor já deve ter sido superado em números altíssimos hoje em dia, acredito. uhum. E hoje tem pessoas que ainda querem gastar muito dinheiro no seu jogo. E você tem que fazer com que aquele jogo, para eles, seja interessante. Seja um jogo de coleção, seja o Match 3, por exemplo, Candy Crush. Cara, se uma pessoa quiser gastar 1 milhão no Candy Crush, você tem que fazer com aquele jogo acontecer, mas também você tem que impedir que, se ele gastar 1 milhão, o jogo perca a graça. Porque você quer que ele gaste de novo. Talvez não 1 milhão, né? Se ele gastar. Eu trabalhei numa empresa que ela tinha um jogo que eu juro a vocês. Sempre que o cara recebia o salário, ele gastava 10 mil no mês no jogo. Caralho, maluco. Exatamente. Ele recebia o salário, ele pagava 10 mil no mês do jogo, e ele dizia que conseguia tirar esse dinheiro de volta, porque era um MMO e tal, e ele conseguia tirar esse dinheiro de volta. Ah, ele vendia, que legal. Então, tem pessoas que querem gastar muito e tem pessoas que não querem gastar. E você precisa fazer o jogo ser interessante para ambos. Para a pessoa que não quer gastar, ele tem que ter uma experiência completa. Ele tem que poder jogar, tem que aproveitar, tem que poder participar dos eventos que tem. Ele tem que se sentir recompensado até para ele poder reter e voltar. E você ganhar esse dinheiro com a monetização, que sim, em volume, quando a pessoa assiste muitas vezes, quando você tem muitos jogadores, que a maioria é non-payer, né, um jogador que não paga, você acaba ganhando uma grana boa. Mas você quer fazer com que as pessoas ganhem dinheiro, paguem dinheiro, né? Até porque você precisa pagar contas. E a maioria desses jogos são feitos por empresas. Fazer um jogo não é nem de perto barato. Um Brawl Stars, eu não faço ideia de quanto aquela galera... certeza está na casa dos milhões, mas quanto foi que eles gastaram nesse cenário aí? Eu participei, né, de um curso de monetização há uma época atrás, né? E eu gosto bastante do que o cara falou lá, né? Que ele falou para você ver se a sua monetização está indo bem, a métrica mais importante no final das contas é a recompra. Porque se você tá, tipo assim, se o jogador tá fazendo uma compra só e depois não comprando mais nada, talvez é porque a sua monetização não esteja tão boa, sabe? E a recompra mostra que ela tá funcionando, o jogador tá ainda querendo comprar mais e ele também não terminou o conteúdo do jogo só com uma compra, sabe? Então ele é bem... Ele é um dado muito interessante para você tentar sentir o quanto que o jogo é bom monetariamente ou não. Sabe? Vou deixar a monetização aqui um pouco de lado, vamos ir para um outro tópico, que foi um tópico que o Gabriel também levantou no ponto dele, que é estar em contato com o jogador. Eu acho que tem duas formas de a gente estar em contato com o jogador, tem os reviews e tem as métricas também. E aí eu queria perguntar para vocês de uma forma bem geral, o quão é importante para um jogo mobile, assim, para o jogo em geral é importante, mas o mobile se utiliza muito disso, o quanto é importante estar em contato com o jogador. Vamos lá, então. Cara, eu acho que se não for a coisa mais importante, ela é um close second. Ela está bem próxima disso. Porque, como um jogo mobile free-to-play, geralmente, e eu digo geralmente de uma forma bem tranquila, porque a grande maioria são jogos que não são lançados e nunca mais são olhados. A grande maioria dos jogos que vocês veem aí, eles continuam em produção mesmo depois de serem lançados, eles têm eventos, eles têm gente fazendo, olhando para aquele jogo o tempo inteiro e criando novas experiências dentro daquele jogo para você continuar jogando, para te mostrar mais coisas que eles têm ali a oferecer. São os famosos live ops, não é mesmo? Então, enquanto você está fazendo, enquanto você está trabalhando dentro do seu jogo para que ele cresça e seja um jogo cada vez melhor, você precisa ouvir a pessoa mais importante daquele jogo, que é o seu consumidor, o seu jogador, a pessoa que vai pegar aquele jogo e vai curtir, ter a própria experiência dele, vai engajar com aquela experiência, enfim, aquilo vai marcar a vida dele de alguma forma. Então, você entrar em contato com o seu jogador, você entender o seu jogador, e você entender principalmente o que ele quer, o que esse jogador busca dentro de um jogo, porque nem todo jogador vai ser o jogador perfeito para você, nem todo jogador vai ser o jogador perfeito para o seu jogo.
Mas saber o que é o jogador perfeito para o seu jogo e o que ele quer, entender quais são as dores, o que você pode entregar para ele que é interessante, é muito importante para você ter um jogo de sucesso. Afinal de contas, tem, como vocês disseram, ele tem todo o tipo de concorrência que pode existir nesse meio do caminho. Outros jogos, outros tipos de entretenimento, enfim, Netflix, WhatsApp, no nosso caso, qualquer coisa disso pode ser um concorrente. Então, por que não fazer o melhor jogo possível para o seu jogador? Que se você conseguir fazer, ele com certeza vai te retribuir de uma forma muito legal. Então, ouvir o seu jogador é muito importante. E assim que você ouvir ele, priorizar e entender o que é mais importante para o seu jogador, no final das contas, né? Mas o que você acha disso? Então você está me dizendo que eu não posso fazer um jogo que é legal para mim, eu tenho que fazer um jogo que é legal para outras pessoas? Você pode calhar, e é muito legal quando acontece, de ser o próprio público-alvo. E aí você fala, putz, eu gosto muito desse jogo e eu sei que tem uma galera que gosta desse jogo. Mas você não é um bom exemplo. E eu te digo por que você não é um bom exemplo, senhor game designer. Porque você é um game designer. E você não está fazendo um jogo só para game designers. Você está fazendo um jogo para um público todo. E nem todo o seu público, eu espero que seja game designers, porque senão vai ser um público até que meio pequeno, né? Não é uma métrica de sucesso muito grande, muito ampla. Então você tem que entender, além de você mesmo, se você gostar, ou se você não gostar, você tem que saber o que a outra pessoa quer, o que ela busca naquele entretenimento, naquele momento dela de lazer. E entregar isso, tentar entregar isso da melhor forma possível. João. Eu gosto bastante disso, eu gosto bastante do jeito que você fala, né? E realmente eu acho que é muito importante a gente entrar em contato com o jogador, porque a gente tem que entender o que ele realmente gosta, né? E o que ele tá querendo no jogo. Mas vem um outro ponto disso, que eu acho que é um ponto que é bem relevante no final das contas, que é aquela parada de que o jogador não realmente sabe exatamente o que ele quer, sabe? Então, muitas das vezes ele pode estar, sei lá, do jeito que a gente entra em contato com o jogador, pode ser por comentários, pode ser por uma pesquisa que a gente faça com ele, pode ser que ele vai falar com você coisas e pedir coisas, ou falar que está querendo algo ou não está gostando de algo, que não é exatamente aquilo, sabe? Ele pode estar falando para você que ele quer ter um personagem mais forte, mas na verdade ele poderia só estar querendo, às vezes, alguma maneira de conseguir passar de um desafio que ele não está conseguindo. E não necessariamente ele precisa de um personagem mais forte, sabe? Então eu acho que no momento onde a gente conversa com o usuário e entende os gostos e o que ele quer, a gente, como game designer, tem que fazer o trabalho de tentar traduzir o que realmente ele está falando ali, sabe? Porque muitas vezes o jogador não sabe o que ele realmente quer. Então a gente tem que, na maneira do possível, ouvir ele, mas ele ser um sistema de consulta, não um guia de como a gente vai trabalhar, né? Se a gente desenvolvesse o jogo que o cara tá falando nos comentários, provavelmente esse jogo não seria tão bom. É o que eu sempre acho, sabe? 100% de acordo, cara. Então é bem isso, cara. A gente tem que conversar, mas também ler um pouco de como funciona pro jogo, o que o cara tá falando. Né? Uhum. Eu concordo 100%. Concordo 100%. A palavra que você falou, que é traduzir o que a pessoa está pedindo, para mim é a parte mais importante. Se ela pede alguma coisa, não necessariamente ela quer aquilo, ela quer o que aquela coisa é importante para ele. Então, ouça bem o que ele está falando e veja o que você pode fazer para você também não quebrar o seu jogo fazendo qualquer coisa a pessoa pede. Eu gosto muito do que você falou, John. E eu acho que vocês me deram 2 gatilhos que mexem muito comigo. Eu acho que nesse ponto de traduzir e entender o jogador, me bate muito em psicologia do usuário, né? Eu acho que a gente pode ter um podcast à parte só sobre isso, assim, até trazer pessoas que são especialistas nisso, mas conhecer como um ser humano funciona, entender os mecânicos, os gatilhos que faz aquela pessoa voltar e por que ela volta. Não é só conhecer, tipo, beleza, ele gosta de piratas, e aí, vou fazer um jogo de piratas, é isso? Não, você precisa entender o que é que faz ele voltar, o que é que move a pessoa. Eu acho isso, para mim, é o que mais me move no game design. Eu sou fascinado por esse ponto. E tem um outro ponto que eu acho que a gente não tocou, mas que é importantíssimo para você conhecer o seu jogador, que é as métricas de uso, né? Que é como o seu jogador está jogando o seu jogo. Como é que ele está jogando no dia 1, até que nível ele está chegando. Realmente conhecer o seu jogador a você ponto de dizer, olha,
meu jogador, eles normalmente têm tantos anos de idade, eles, quando jogam nossos jogos, eles passam 5 minutos jogando o nosso jogo. E essas são informações importantíssimas para você também saber onde seu jogo está quebrado, né? Tipo, poxa, no meu tutorial, sei lá, 40% dos meus jogadores saem. Então tem um problema aqui. Então preciso conversar mais com meus jogadores ou investigar mais esse problema, né? Ir mais profundo. Beleza, ele sai no tutorial, mas o tutorial é um negócio grande. Onde mais ele sai no tutorial? Onde tem a maior queda? Por que tem essa maior queda? Vamos investigar. Será que tem conjunto, uma coisa com outra? Quais são? O que é que a gente fez nesse tutorial? Eu acho que conhecer esse jogador nesse nível também é um negócio que não só é importantíssimo, como é cobrado que você saiba hoje como game designer, né? Quanto mais você for conhecer do mundo mobile, mais te cobram isso. Eles sempre fazem nas entrevistas, perguntam sobre quais as key metrics que você olha. Então, esse é um ponto muito interessante. Vocês têm algo a acrescentar sobre isso? Eu acho que no final das contas é bem aquele sistema que a gente comentou no primeiro podcast que a gente gravou, que no final das contas o mundo mobile trabalha muito olhando para as métricas, né? Trabalha muito como se fosse um produto que vai sempre ser melhorado, né? E para a gente entender realmente quais são os problemas, para a gente depois melhorar eles, é exatamente isso que o Pietro falou de olhar as métricas de em que momento o jogador está parando de jogar o nosso jogo, em que momento o jogador está fazendo uma compra, aonde a gente pode mexer no balanceamento de uma fase para deixar uma experiência melhor para ele, sabe? Para ele talvez sentir que foi uma vitória mais gostosa, né? Ou tentar fazer uma experiência mais recompensadora para ele. Então são esses key metrics que a gente tem sempre que olhar, né? E o mundo mobile trouxe isso muito à tona, né? Que faça com que a gente dê apoio para o game designer fazer um melhor design, no final das contas. E tem uma coisa até que eu gostaria de adicionar também, que muitas vezes, para o que o seu jogador faz, não é necessariamente ouvir o que ele está dizendo. Isso são coisas diferentes. Às vezes é você olhar no jogo como ele age. Muita gente pede uma coisa, quando ele vai jogar o jogo, ele age de outra forma completamente diferente. E às vezes é o que você esperava, às vezes é o que você quer. Porque como game designer você vai trabalhar com sentimentos negativos, como frustração, em levels difíceis, como desejo por coisas novas, que daí você pode trabalhar na monetização. Então muitas vezes isso leva à reclamação, né? Se você for levar toda reclamação de um jogador que está frustrado por algum momento que você definiu que aquele momento ele estaria frustrado, se você tirar essa frustração, você acaba quebrando o seu design também. Então veja o que eles fazem, não só o que eles falam. Isso também é importante. O que eu vou fazer é só um wrap-up agora e perguntar para cada um de vocês, e depois eu dou o meu ponto, quais são os pontos que vocês mais gostam, que vocês mais se sentem felizes trabalhando com game design mobile e qual é o que é mais difícil para vocês? Vamos lá. Eu acho que o ponto mais fácil, e quando eu digo mais fácil, não é o que é simples de fazer, e sim o que eu mais gosto de fazer, né? O que me deixa mais feliz de fazer, é realmente a criação de features, né? Criar modos de jogo, modos de interagir com o jogo, modos de criar novas experiências para o jogador, né? Então eu gosto bastante dessa parte de desenvolvimento do sistema do jogo e como essas coisas se conversam entre si. Afinal de contas, um jogo mobile pode ter, e geralmente tem, diversos tipos de interação, diversos momentos de interação. Eu gosto muito dessa parte de como a gente pode fazer isso aqui o mais legal possível. Eu curto pra caramba essa parte. Ela é complexa, ela tem um monte de coisinha muito pormenor para ver, mas definitivamente é a coisa que eu gosto mais de fazer. E a parte mais difícil. Ou mais complicado? O que é no seu dia a dia dói, assim? Eu acho que a parte mais dolorida para mim é definitivamente level design em geral. Tipo, criar coisas que são espacialmente agradáveis e interessantes para o jogador, né? Eu já passei por level design de muitas formas diferentes dentro da esfera mobile, desde um level design de itens dentro de um container a ser vendido para um leilão, até level design aéreo espacial, onde você tem que ver tudo por cima. Então, muito diferente uma coisa para outra, e é o que eu tenho mais dor para conseguir fazer, ainda que é um desafio interessante, é o que eu mais bato a cabeça na parede até sair alguma coisa. Definitivamente. São essas duas partes aí. Mas ainda assim é gostosinho, é legal. E você, João Zeré?
Cara, é interessante o que você falou, porque eu não fujo tanto assim de como você também acha, sabe? Eu acho que as duas coisas que eu mais me divirto são a criação de novas features, né? Ou a iteração em cima de features que já existem, né? Vamos melhorar aquilo ali, sabe? Vamos fazer esse negócio que está fazendo uma experiência X, fazer a experiência ser 2x, sei lá, sabe? Fazer uma experiência melhor com as ferramentas que a gente ainda tem. Eu gosto muito de trabalhar com limitação. Então, limitação de tempo, limitação de escopo. Então, eu gosto muito de tentar criar com um curto período de tempo ou com menos tempo para desenvolvimento, uma coisa o mais legal possível, sabe? E eu gosto muito disso e eu gosto também de tentar fazer aquilo que a gente faz, que é pegar todas essas features novas ou a melhora dessas features e fazer elas todas se amarrarem, que é tipo fazer todas as features se conversarem. É como se fosse fazer um game designer meio classudo, sabe? Onde tudo tá conversando e não tem nenhuma ponta solta. Eu acho que essa é a parte que eu acho mais legal, sabe? E eu acho que a parte mais difícil também é isso, no final das contas, né? Tentar fazer um game designer onde tudo se conversa e não existe nenhuma ponta solta, não tem nada que não está lá por nenhum motivo. E também fazer tudo isso, ainda conversar com o nosso sistema de monetização, que a gente sabe que é complexo, de passar uma experiência que o jogador se sinta agradável, é a parte mais difícil, sabe? A parte numérica, né? A parte do balanceamento fino das planilhas, é a parte que eu mais tenho dor, mas é também uma das partes que eu acho mais legais de quando dá certo, sabe? E você, Petrão? O que você acha? Eu vou ser mais fofinho, porém psicopata. Eu gosto muito de ver o jogador com o jogo em mão, assim. Então, eu sou muito fascinado em ver o jogador se divertindo com algo que eu criei. Eu acho que, para mim, a coisa que me deixa mais feliz com game design é isso. É o que me fez me apaixonar pela profissão, assim. É ver um jogador, uma pessoa que, não importa se é uma criança, se é um adulto, se não é um jogo que eu jogaria, uma pessoa jogar. E, para isso, é entender como o usuário funciona, né? Então, estudar a psicologia das pessoas, entender como cada gatilho afeta a pessoa aqui e ali, como eu posso utilizar dessa ferramenta para fazer a pessoa voltar no dia seguinte, disso, daquilo, criar um sistema mesmo que funcione, que se encaixe, para mim é muito interessante, mas isso me torna um psicopata porque eu fico estudando pessoas. É, mas Acho que todo game designer é meio psicopata nesse caso. sim, com certeza. Se não for, eu acho até problemático. Mas os game designers são boas pessoas. Aqueles que não são boas pessoas, normalmente eles estão fora do mercado. Fica uma dica aí, seja uma boa pessoa. Eu acho que o mais difícil para mim... é complicado essa pergunta, o mais doloroso, assim. Então, leva uma reflexão aí. Então, é foda. Faço perguntas difíceis para mim mesmo. Eu tenho que levar isso para terapia, talvez. Mas eu acho que é tomar decisões pouco informadas. Eu sou uma pessoa que, para mim, é muito importante que as minhas decisões elas sejam baseadas em alguma coisa, e seja essa coisa uma decisão de game design, sabe? Poxa, nossos pilares do jogo são isso, ou o nosso usuário falou isso daqui. Mas quando eu simplesmente tenho que tirar uma coisa da cartola, do nada, assim, sem muita informação, para mim isso é difícil e doloroso, porque eu me sinto inseguro com o que eu estou colocando no mundo. E essa insegurança, eu acho que é o que mais me pega como game designer. Eu não sei vocês, mas eu sinto muito de vez em quando aquela síndrome do impostor, de tipo, eu estou fazendo isso daqui, e quando eu não tenho essas informações, eu sinto que eu estou mentindo, sabe? Que eu não estou mandando bem naquela resposta. Você está enganando, né? Então, isso para mim parece que é o mais difícil. Eu sinto até que ter síndrome do impostor é um pré-requisito para ser um game designer. Eu acho que eu não conheço um que não tem. É muito difícil. Porque, no final das contas, é você criando coisa, né? É uma sensação muito única. Não, artistas me desculpem, porque eles também estão criando, mas quando você coloca uma arte no mundo, é muito fácil as pessoas... É muito fácil não, né? Mas é fácil você colocar numa plataforma e as pessoas terem acesso e você saber se foi bom ou ruim. Pra gente não é fácil. É doloroso, você não sabe. Até chegar lá,
o trabalho que se dá de colocar uma feature no ar, a síndrome do impostor bate real, assim. Ele é pouco palpável, né? Nossa, óbvio, tem game designers famosíssimas que ficam famosos por seus jogos e fazem coisas malucas, Kojima tá aí para provar isso, mas quem é que eu... Assim, vocês sabem de cabeça o game designer do Candy Crush? Não sei. Não sei. Não. Menor ideia. Pois é, imagina como essa pessoa vive fazendo talvez o jogo mais famoso por 10 anos seguidos, que está ganhando milhões todo mês. E ele não é reconhecido. É muito doido. Enquanto o artista, com certeza, é, pelo menos, pelo aquele público. É mais fácil reconhecer o que um artista faz, sabe? Eu acho que essa parte do game designer é até um outro papo, né? Do reconhecimento, né? Da parte onde acho que antigamente se falava mais, né? Existiam esses figurões da indústria, né? Miyamoto, esses caras que, mais até no âmbito japonês, que tinham esse nome, que, puta, esse cara é o cara das ideias, né? É a figura das ideias. E a indústria padrão, né? A indústria de empresas grandes tenta até apagar um pouco essa figura, porque se você cria essa figura dentro da sua empresa, ela começa a custar caro. E aí, às vezes, ele não quer ter essa figura, né? Então, o game designer com uma imagem de pessoa, ele fica escondido embaixo dos panos, né? No final das contas, é o nome da empresa sempre que está em destaque. Mas existe também os game designers que estão ficando famosos no mundo indie, que é os caras que fazem jogos sozinhos, sei lá, podemos colocar os caras que começaram essa nova leva do universo indie, né? O Edward McMillan e tudo mais, né? Eu acho que a outra coisa que é bem legal a gente comentar para focar no mundo mobile é, no final das contas, a plataforma que a gente usa, né? Cada plataforma, ela tem suas peculiaridades, e eu acredito que o mundo mobile é a que tem uma das maiores peculiaridades, que é hoje o fato do cara ter o celular na mão, a parada ser touch, e a gente ter as lojas, né? Que hoje são abarrotadas de jogos, onde cada pessoa pode subir o seu jogo em 15 minutos, que isso traz vantagens e desvantagens. Então eu queria entender um pouco de vocês, o que vocês sentem quando vocês pensam que, puta, eu estou trabalhando numa parada onde eu tenho que resolver problemas que a gente até comentou que às vezes ainda não são resolvidas, né? E o quão isso afeta o jeito de você trabalhar, né? De pensar nas plataformas, nas lojas, na visibilidade que elas têm e até no poder que elas têm em cima do seu jogo, sabe? Putz, você pensar... Primeiro, eu acho que tem uma diferença muito grande do iOS para o mobile em questão de público. O iOS ele é um aplicativo, um smartphone mais caro e acaba tendo pessoas mais com uma renda maior. E isso acaba acarretando que o iOS são pessoas que vão monetizar mais. Não necessariamente vão monetizar, mas vai ter um índice maior. Tem maior pretensão no final das contas, né? Tem uma maior pretensão de poder fazer isso. Exatamente. Eu acho que a maior dificuldade, assim, o que é bom e ruim, é esse ponto que todo mundo tem um celular. Então você vai fazer um jogo. O problema de Android também é que todo mundo tem um Android, e aí Android pode ser um Android, sei lá, JBL, VZWY. Exatamente. JBL. E aí pode ter aqueles Androids, nossa senhora, melhor que um iPhone durante 2 dias. Eu tenho um Android, tá, gente? Isso que eu ia falar, ó, o Pietrão, Apple Fag aí. Eu quero falar, bairrismo isso aí. Mas o problema é que você tem que fazer funcionar em todos esses celulares. E tem que fazer com que essa experiência seja optimizada para essa galera. Hoje em dia já tem uma galera que está desconsiderando, assim, tipo, putz, eu estou fazendo esse jogo para uma galera gamer, então essa galera já tem um celular mais potente. A gente já começa a falar até de celular gamer, que é um negócio meio doido. Né? ROG Phone. Verdade. Exatamente. Uhum. Mas, assim, eu acho que o ponto é muito fácil as pessoas terem o seu jogo em mão, e é muito fácil o seu jogo ser copiado. E é muito fácil ter uma versão diferente, uma versão nova. Quantas e quantas vezes você já não viu cópias e cópias de jogos parecidos? Candy Crush tá aí para provar quantos match 3 existiram, né? Então, é muito massa e
eu acho que é o único ponto, eu devo ter falado muita baboseira agora, assim, porque eu realmente acho isso um negócio massa, porém complicado. A única coisa que eu tenho a dizer é marketing é rei nesse momento. Você adquirir usuários é um trabalho de marketing muito forte e essa galera é quem reina nesse momento e é muito importante você pensar no marketing, não só, tipo, não é só marketing, é como eu vou fazer umas artezinhas para botar no Facebook, não é isso. É um trabalho de aquisição de usuário, tem umas contas aí muito malucas que tem que ser feita, então esse ponto, aí eu digo para você começar a ler, escutar, por exemplo, The Constructor of Fun, que a galera vai falar bastante disso. Uhum. Até puxando uma parte do que você falou, de celulares diferentes, né, pessoas diferentes, eu acho que é muito sobre isso. Quando você faz um jogo para mobile, você está sempre pensando numa miríade de coisas, e quer queira, quer não, aquela pessoa que está tentando fazer um jogo para todo mundo acaba fazendo um jogo para ninguém, porque não é especial para ninguém. Quando não é especial para ninguém, não chama a atenção de ninguém. A vida tem dessas, não é mesmo, Jess? Somos pessoas diferentes e nós buscamos essas coisas diferentes. Então, acho que para mim essa é uma das coisas mais interessantes de dentro do mobile, que eu gosto bastante, que eu gostaria de ter uma experiência em outro momento fora do mobile, mas que eu imagino que sentiria falta disso, que é você definir o seu público-alvo, você entender quem é a pessoa que está te jogando, porque todo mundo tem um celular, tem mais número de celulares em São Paulo do que tem gente, porque tem muita gente que tem 2, 3 números. Então, tem literalmente mais celular do que pessoa, cara. Tem muita. O mar é muito vasto e tanto quanto tem gente, tem aplicativo de gente. Tem muita coisa sendo feita ao mesmo tempo. Então, olhar para esse oceano de coisa que está acontecendo ao mesmo tempo e definir o que você quer fazer, aonde você quer chegar, como você quer chegar, é um passo muito interessante como game designer. E é uma coisa que você vai pensar muito mais como um game designer mobile. Não estou dizendo que um game designer de PC ou de console não pensa no seu público-alvo, pensa sim, mas pensa de modos muito diferentes, né? Porque você está pensando num nicho um pouco mais fechado e está muito mais acostumado a ter aquele tipo de jogo, se você não estiver fazendo uma coisa muito quebradora de paradigmas, dentro do seu próprio console, dentro da sua própria plataforma, né? Enquanto no mobile, tudo é jogo, tudo pode acontecer, de quem pegar primeiro, e é por isso que, como o Pedro falou, marketing e vender o seu jogo para as pessoas certas, do modo certo, é tão importante, né, no final das contas. E é foda nisso daí, porque o console, ele existe e ele funciona ali. Tem o hardware ali, é único. Assim, beleza, tem o PlayStation Slim, PlayStation Pro, mas ele é único. O base é único. E Android, de forma alguma, é único. É um negócio... É uma zona, na real, né? Não. E eu acho que o Gabriel trouxe um ponto que é... Beleza, mas no console eu vou fazer marketing para a galera que quer jogar o novo Street Fighter. Mas quando eu vou fazer o novo jogo Pietro é legal, eu tenho que fazer um marketing para a galera que está na Rússia diferente para quem está na Coreia. Não vamos nem falar no Oriente, que o Oriente já é outro cenário mobile. Outra vida. Mas para quem está nos Estados Unidos, e eu tenho que colocar, talvez, uma tradução para a galera na Rússia, mas eu tenho que entender se vale a pena eu colocar a tradução para a galera que está na Rússia. São 1001 coisas que você tem que pensar porque todo mundo tem acesso ao celular. Muito massa, muito massa. Eu acho que mais é aí perguntar para os ouvintes também, se alguém tiver alguma dúvida sobre a entrada, né, que foi basicamente o tópico principal desse podcast. Eu tô aberto aí a conversas, me achem aí que a gente conversa, porque afinal de contas falou bastante coisa, mas sempre existem dúvidas. Então, por que não ajudar quem tá começando, não é mesmo? No final das contas, a gente fala as coisas só mais para abrir os gatilhos das pessoas depois procurarem mais sobre os assuntos, né? Exatamente. A gente, quer queira, quer não, passa um pouco superficialmente pelas coisas, mas estamos aí para trocar mais ideia até pelos próximos podcasts que a gente vai fazer. Estamos aqui para começar o comichãozinho que você está sentindo atrás da sua orelha neste momento, que daí vai te levar a lugares incríveis. Bom, então eu queria primeiramente agradecer ao meu querido amigo Pietrão. Valeu, Pietro, por mais um podcast gravado. Nós em breve temos aí no próximo. E também agradecer meu querido Gabrielzinho por participar com a gente nessa primeira gravação, cara. Valeu demais. E se você quiser divulgar alguma coisa aí, falar mais sobre você, manda bala. Eu que agradeço muito pelo convite. Curto bastante podcast. Quem quiser me ouvir essa voz aveludada em outros podcasts também, eu faço um podcast de RPG, onde a gente joga e sonoriza RPG de mesa. Então, se você é dessa vibe, se você gosta
do roleplaying em voz, você pode me encontrar em QuestCast, em todas as mídias sociais nós estamos como QuestCast20. Nós estamos no seu Spotify e em qualquer outro agregador de podcast que você goste de usar. iTunes, não iTunes, Android, qualquer uma das suas plataformas, nós estamos lá. É só buscar a gente. E abrir também aí, o meu Twitter está sempre aberto, sempre falando sobre game design, sobre jogos em geral, coisas de tabletop ou não, né? De mobile também. Então, se você quiser me procurar por lá, eu estou por lá também como Oni Gabiru. É fácil de me encontrar. Então é isso aí. E, lógico, agradecer vocês aí pelo convite. Se vocês quiserem, sempre que precisarem de um convidado, quiserem me chamar, eu estou aqui para vocês, senhores. Tamo junto, mestre. Opa, meu senhor, pode ter certeza que você vai repetir muitas vezes aqui. Vai mesmo, a gente já tá fazendo até as próximas pautas e colocando seu nome nos... Muito que bem, muito que bem. Só avisar. Bom, então é isso. Muito obrigado, pessoal, por terem ouvido nosso podcast e um beijo no coração. Um beijo no externo para todo mundo. Tchau, tchau. Abraço. Falou. Roda a música, roda a vinheta.